O segundo princípio para uma família abençoada, princípio divino, é desenvolver relacionamentos saudáveis e construtivos. As pessoas não estão em nossas vidas por acaso, muito menos aqueles que nos geraram, aqueles com quem estamos construindo uma família e aqueles que serão nossas próximas gerações, nossos herdeiros, não apenas de herança material, mas que levarão também essa esperança e essa herança espiritual. A decisão diária que é necessário tomar é se esses relacionamentos necessários e inescapáveis, que nos foram dados pelo Criador, serão saudáveis e construtivos ou se serão destrutivos e doentios. Viver com gente ao lado pode ser curativo, mas também adoecedor. Ter alguém ao lado, como uma família, ajuda imensamente, mas também pode atrapalhar. E antes que você pense no outro, quero lhe dizer que depende muito mais do que cada um, a começar de você, resolve fazer dos seus relacionamentos do que daquilo que os outros farão com os mesmos relacionamentos que têm com você. O que são relacionamentos saudáveis e construtivos, afinal de contas? Há alguns ingredientes que não podem faltar, certamente, independentemente das pessoas envolvidas. Eu os chamo por alguns nomes: respeito, confiança, amor e dedicação. Sem eles, não há casamento que resista, não há relacionamento com filho, irmão ou pais que aguente. O respeito é a consciência do outro como ser individual e não como um apêndice de mim mesmo. Respeito é o exercício da alteridade, ou seja, de que o outro, por mais que seja meu, é ele mesmo, como um ser individual e não uma posse, um produto, um meio para que eu atinja os meus objetivos. Alguém que me serve pelo que faz para mim. Se alguém, por exemplo, um cônjuge, é apenas um objeto cuja órbita existe em função de mim mesmo como centro, em algum momento a tendência corrompida do coração humano é produzir em mim um sentimento de posse, de uso, de manipulação desrespeitosa e no outro um sentimento de mágoa, de revolta e de rebeldia. A gente só é do outro por voluntária vontade, especialmente mediante uma consciência de que isso é vontade de Deus. Ao contrário disso, não há respeito. Sou eu que me dou ao outro e não o outro que me toma para si. Acima de tudo, é Deus quem nos dá um ao outro. Aí um relacionamento saudável e construtivo floresce. Por isso, respeito não deve existir em só e somente só se a pessoa concorda com as mesmas opiniões que eu tenho, atende a todas as expectativas do outro, anula-se em função do outro. Respeito é, antes de tudo, a consideração pelo outro como ser humano e não como meu isso, meu aquilo. Quando a palavra de Deus recomenda relacionamentos que considerem cada um dos outros superiores a si mesmo, de modo que ninguém tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros, é porque respeito mútuo faz com que todos sejam iguais diante de Deus, ainda que se reconheçam em papéis e funções diferentes no casamento e na família, por exemplo. Se esse respeito é mútuo, então ninguém perde, todos ganham. E o primeiro fruto do respeito é justamente o amor, aquele sentimento, atitude que começa com a admiração, que singulariza o amado em meio a tantos outros, que motiva as manifestações de carinho, de doação, de construção de uma vida em comum, que permite a avaliação realista do outro, de modo que se passa a amar por causa do outro, mas também apesar do outro. Por causa das virtudes e porque você me faz tão bem, como diz a música, reconhecendo no que o outro precisa também melhorar, mas sem chegar ao ponto de dizer você não vale nada, mas eu gosto de você. É o equilíbrio de amar por causa e amar apesar de que o amor subsiste. Nesse sentido, o amor é consciente, enquanto a paixão é cega. Pois amor não é o que o outro me oferece, mas o que eu estou disposto, comprometido e motivado a dar. Se o amor é uma doação, então eu renuncio em função do outro. Mas isso não me empobrece, porque quanto mais eu invisto, mais eu compartilho de uma riqueza mútua entre ele ou ela e eu.
Pense em uma conta corrente, uma conta daquela de banco, conjunta, em que cada um faz depósitos generosos, voluntários e proativos por iniciativa própria, na forma de atitudes de amor, para que o outro possa usufruir dessa riqueza construída mutuamente. Em momentos de necessidade, eu me sinto livre de fazer saques dessas atitudes depositadas anteriormente, porque foram construídas por ambos. Mas eu, quando sou mesquinho e só quero fazer saques, ao invés de contribuir com depósitos, então o amor se desvirtua e o outro se sente ludibriado, como um sócio que faz tudo e usufrui nada. E aí surge a desconfiança e a mágoa. Onde se tem respeito e amor, também floresce o terceiro elemento indispensável, a confiança. A confiança num projeto para a vida toda, que é revisto e renovado a cada dia, mas mantido por uma decisão lá atrás, que não dependeu de garantias que o outro pudesse dar, porque ninguém pode dar essas garantias, mas de promessas trocadas com lealdade diante de Deus, diante de outras pessoas, uma vez e por toda a vida. Confiança normalmente é associada a garantias que minimizam os riscos, mas no relacionamento a única garantia que podemos oferecer é a promessa que fazemos um ao outro de respeitar, amar e construir juntos, e que é renovada a cada dia. Isso vale para os filhos também. Alguém já disse que pai e mãe são os únicos seres humanos que querem que alguém, no caso seus filhos, sejam melhores do que eles mesmos. Se o filho confia, há diálogo e obediência. Se a semente maldita da desconfiança brota no coração do filho, os pais começam a ser vistos como aqueles que estão contra, quando na verdade um pai e uma mãe devidamente saudáveis, maduros e conscientes daquela função que Deus lhes deu, devem estar sempre a favor do filho ou da filha, mesmo que isso implique em discipliná-los quando for necessário. A disciplina é fruto dessa aliança mútua entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si, e que chamamos de família. Todos devemos satisfação aos demais, porque tudo que somos e fazemos afeta positiva ou negativamente aos outros e não apenas a nós mesmos. Pense, por exemplo, em uma família dentro de um carro na estrada em altíssima velocidade. Quem conduz o carro poderia até pensar que ele só, é responsável por si mesmo, pelo resultado daquela correria toda. Mas um acidente provocado por ele pode matar ou ferir seriamente a todos, porque nada que é feito por qualquer membro da família individualmente afeta positiva ou negativamente somente a pessoa que faz, mas a todos. Por isso, onde há respeito, confiança e amor, não pode deixar de existir dedicação aos outros. Dedicar-se é consagrar-se a algo ou a alguém, é investir nessa pessoa, dedicando-lhe prioridades em seu tempo, naquilo que pode ensinar e compartilhar como aprendizado de vida e no que pode construir como meios de conforto e desenvolvimento pessoal do outro. Querer o outro melhor e fazer tudo o que estiver ao seu alcance é o que eu chamo de dedicação familiar. E aí, se a família é prioridade, a dedicação a essa família é que vai demonstrar se isso é mesmo verdade. Ok? Porém, como fazer isso? Ou talvez como redirecionar o casamento e a família, caso isso já tenha se perdido. Como todo estado de saúde precária, a primeira providência é reconhecer que doenças estão instaladas no relacionamento. Talvez nesse aspecto seja preciso uma ajuda profissional ou de um conselheiro de confiança para conduzir esse processo. Mas certamente o diagnóstico passará por transparência, abertura e prestação de contas, pelos quais as dores e as mágoas, as frustrações e as decepções, os medos, as culpas, podem ser expostos com sinceridade e respeito por quem fala e com paciência e calma por quem ouve. Eu gosto sempre de dizer que quando as pessoas falam de como elas se sentem ou se sentiram quando algo aconteceu, em relação a atitudes que o outro tomou, mais facilmente elas são ouvidas, ao invés de fazer preleções sobre o que o outro fez e por que ele fez. De fato, eu mesmo não tenho muita condição de sondar
quais foram as motivações e os propósitos, os objetivos do outro ao fazer algo contra mim. A tendência é deduzir, concluir e acusar o outro naquilo que fez e por que fez, sem levar em conta que nem sempre se tem todas as informações disponíveis. Mas uma coisa eu posso e tenho direito, é de dizer como eu me senti e como isso me afetou. Por isso é bom conversar, falando do que se sentiu, do que se passou no coração. Nas relações saudáveis, há espaço para ouvir e não se magoar, porque a fala não é contra o outro, mas contra o que está acontecendo. Já nos relacionamentos doentios, tudo que é dito é tomado como ofensa e crítica pessoal. E aí aquele que está ouvindo entra em modo defesa e contra-ataca, causando de um ponto específico uma guerra enorme e generalizada. Há recomendações claras na palavra de Deus para construir esse relacionamento saudável. Passa por uma sujeição recíproca para com o outro, é a terminologia que a Bíblia usa. E aqui sujeição não é sinônimo de subserviência, mas de codependência. Uma codependência saudável, diga-se de passagem. Ou seja, eu me coloco como alguém que, mesmo autônomo, como indivíduo, dependo do outro, assim como ele depende de mim. São duas forças, a da conjugalidade e a da individualidade, que precisam estar em equilíbrio. Portanto, eu me submeto a ele ou a ela naquilo que for justo e bom para nós dois, porque sem o outro seria impossível alcançar os objetivos propostos no começo do relacionamento lá atrás, seja no casamento, seja nos demais relacionamentos familiares. Se ninguém vai soltar a mão de ninguém, é porque juntos somos mais fortes e por isso constituiu-se uma família da qual fazemos parte. Certamente há casos em que a doença que hoje se expressa nos relacionamentos já estava presente na personalidade, no temperamento e no caráter de alguém. Há certo vício de origem nesses casos, que pode levar a uma ruptura provocada pela infidelidade, pela deserção e pelo abuso do outro, quando sobreviver com uma pessoa torna-se aí prioritário a tentar sobreviver como casal ou como família. Infelizmente, nesses casos, fica claro que o poder corrosivo e destrutivo do pecado produz desabamentos irreversíveis. Todavia, para que isso não aconteça, é preciso manutenções preventivas para evitar. Tempo em comum, investido continuamente, conversas quando tudo vai bem e também quando tudo vai mal, gestos surpreendentes que rompem o padrão do conflito por meio do oferecimento do perdão antes da apresentação da exigência, da demanda de que o outro peça o perdão, gentilezas oferecidas na forma de compreensão, de paciência com o outro, até que ele esteja realmente pronto para ouvir, conversar e amadurecer. Não é assim que se constrói uma casa? Tijolo a tijolo? Então é assim que relacionamentos saudáveis são construídos na família.